Olá pessoal, tudo bom? Bom dia para todos vocês. Muito bem, vamos lá, estou dando uma olhadinha aqui na matéria. Então, na última aula nós estávamos nos requisitos da denúncia, classificação jurídica do fato. Ok, muito bem. Vamos lá. Muito obrigado, meu amigo. Vamos lá, preparando aqui o Twitter para a gente poder acompanhar eventuais perguntinhas que os colegas façam. Meus amigos, vamos colocar na lousa, então, o contexto da matéria. Ação penal, dentro dela, ação penal pública, denúncia, requisitos. Tá bom? Recordando, e aí a gente rememora um pouquinho os requisitos da denúncia já estudados. Ação penal pública. Ô, canetinha, faz isso comigo não. Ação penal pública, ótimo. Denúncia. Requisitos. Depois nós falaremos do prazo para o oferecimento da denúncia. Bom, quanto aos requisitos, quais são? Primeiro, exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. O mais importante de todos, não é? Porque a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias refere-se à essência de uma denúncia, que se traduz na imputação, na maneira como os fatos são narrados e imputados ao agente. E a partir dessa exposição do fato, nós vimos que o acusado irá elaborar sua defesa, e a partir dessa narrativa dos fatos, que se fixará o âmbito de cognição judicial, os fatos que serão trazidos à apreciação do judiciário e sobre os quais poderá se manifestar. O segundo requisito consiste na identificação do acusado. Importante também identificar a pessoa a quem os fatos são imputados por motivos óbvios. E o terceiro requisito, aqui estávamos, a classificação jurídica do fato, ou seja, o seu enquadramento legal. Daqui a pouco a gente fala do número 4. Classificação jurídica do fato, seu enquadramento legal. Relembrando, se o membro do Ministério Público, porventura, comete um equívoco na tipificação, tipifica, enquadra de maneira equivocada os fatos, esse erro gera a inépcia da denúncia, sim ou não? Não, por quê? Não, porque o réu se defende dos fatos, e não da tipificação, e não do enquadramento legal. Se os fatos se encontram corretamente descritos, o acusado tem plena condição de exercer o seu direito de defesa, e nós vimos, dentro dessa linha de raciocínio, que só ocorre a inépcia da inicial se o equívoco verificado comprometeu o exercício da defesa do acusado, o que realmente não é o caso quando se trata apenas de erro no enquadramento legal. O juiz, verificando o eventual equívoco quanto à classificação jurídica, pode alterá-la? Resposta: não, já vimos. O momento adequado para que o juiz altere a classificação, quer dizer, o juiz até pode alterá-la, ele não pode alterá-la de plano. O momento adequado para que o juiz corrija o enquadramento legal, altere um erro de tipificação formulado, qual é? Está no caderno já, é a sentença. Não é? Então, o juiz pode, sim, corrigir a classificação jurídica do fato, mas esta correção, não é, deverá ser feita na sentença, com base no artigo 383, que diz respeito ao instituto da mutatio libelli. Desculpe. Emendácio, não mutácio. Falha nossa. Emendácio libelli, emenda, né? Corrigir. Emendar, corrigir. Emendácio libelli, emenda a acusação. O juiz está corrigindo, retificando, alterando a classificação jurídica do fato. Muito bem. Agora, pessoal, como fica a questão de benefícios processuais?
diante de um erro na classificação jurídica do fato. Isso eu não lembro se eu já tinha abordado essa questão. Não tinha abordado? Não? Ok, então, ótimo, esse é o ponto. Questão dos benefícios processuais diante do erro na tipificação do fato. Deixa eu formular um exemplo, só para ilustrar, só para você visualizar isso de uma forma concreta. A gente precisa encontrar uma solução para isso, tem que ter uma solução, não é? Vou mudar aqui a tela, tá bom? Imagine assim, o Ministério Público formula uma denúncia, está aqui, denúncia do MP. Na denúncia, o membro do Ministério Público narra um estelionato. O fato narrado, vamos imaginar, configura claramente o estelionato. Porém, o Ministério Público, membro do MP, comete um equívoco no enquadramento legal e tipifica a conduta como furto qualificado pelo emprego de fraude. O promotor entendeu que, em vez de estelionato, haveria ali um furto qualificado pela fraude. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º. Muito bem. Lembre-se de um detalhe, ó. O furto qualificado, ele tem pena de reclusão de 2 a 8 anos, fora a multa. O estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos, óbvio, fora a multa também. Detalhe. Cabe, nesse exemplo, suspensão condicional do processo? Você lembra desse instituto, suspensão condicional do processo? É um benefício que o réu tem direito, que é cabível, entre outros requisitos, quando a pena mínima do crime não ultrapassar 1 ano. Essa suspensão condicional do processo está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, artigo 89 da Lei do GCRIM. Pronto, está aqui. Então, você já percebeu, ó? Se nós nos ativermos ao enquadramento legal, à tipificação, não cabe suspensão do processo, porque a pena mínima é de 2 anos. Mas se nós nos ativermos à narrativa dos fatos, aos fatos como descritos, cabe, porque a pena mínima é de 1 ano e, portanto, está dentro do patamar. E aí? Você é juiz, percebe de plano que o promotor ofereceu a denúncia e tipificou como furto qualificado que, em verdade, é um estelionato. Se o promotor tivesse colocado o tipo penal correto, não haveria nenhum problema, seria possível, em tese, tem outros requisitos, a suspensão condicional do processo. O que fazer nessa situação? Veja, o juiz, é verdade, ele não pode alterar a tipificação legal. Nós vimos o momento que o juiz tem para alterar a tipificação, qual é? É o da sentença. Mas mesmo sem alterar a tipificação, o juiz não pode deixar que esse erro passe impune. O juiz não pode permitir que esse erro de tipificação prejudique o acusado. A gente pegou aqui como exemplo a suspensão condicional do processo, mas essa questão do equívoco no enquadramento legal pode ter outros reflexos. Pode refletir no rito processual. Pode refletir no cabimento de prisão preventiva. Você lembra disso? Prisão preventiva é cabível, entre outros fatores, quando a pena máxima é superior a 4 anos. Às vezes o promotor erra para mais e acaba colocando um enquadramento que cabe preventiva. Quando, em verdade, no enquadramento correto, talvez não coubesse preventiva, porque a pena máxima ficaria abaixo daquele patamar. A gente deu exemplo de suspensão do processo, mas poderia ser outros institutos. Como o juiz deve proceder? Gente, olha, melhor solução, sugiro que você sustente isso na prova, é, repetindo, vou reforçar a ideia, né, o que eu já coloquei aqui, só falta uma complementação. 1, o magistrado não deve alterar o enquadramento legal. Isto só pode ser feito na fase da sentença. O juiz não pode alterar a tipificação? Não, lógico que não. Seria como se o juiz estivesse aditando, emendando a inicial, aditando a denúncia. O juiz não tem que alterar a tipificação da denúncia. A oportunidade para o juiz corrigir o enquadramento é a sentença. O juiz não deve alterar o tipo penal. Não tem que alterar o tipo penal, a não ser na fase da sentença. Muito bem.
Por outro lado, na avaliação das consequências jurídicas, na avaliação dos benefícios legais, o parâmetro que o juiz deve observar é o fato e não o tipo penal. Lógico. Se o magistrado percebe que há um erro de enquadramento legal, não será com base no erro que o magistrado conduzirá o processo. Evidente. Detectando-se de plano esse erro, o juiz leva em conta os fatos narrados. Você diz, mas professor, como é que eu vou conciliar isso? Se o juiz não pode alterar a tipificação, mas tem que levar em conta os fatos narrados, como é que faz? Não entendi. É simples, é simples. Basta fazer a coisa certa sem alterar a tipificação. Como assim faço a coisa certa sem alterar a tipificação? Gente, o Ministério Público denuncia. Num exemplo como esse, óbvio que o MP não irá propor a suspensão do processo, porque ele tipifica o fato como se fosse um crime que não admite o benefício. O juiz, então, o que faz? O juiz, então, o que faz? Sem alterar a tipificação, não precisa. Sem alterar a tipificação, o juiz deve provocar o MP para que elabore a proposta de suspensão do processo. O juiz deve, provocar o MP para que elabore a suspensão do processo. Levando em conta o quê? O fato. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, a fim de que elabore a proposta de suspensão do processo, uma vez que o fato narrado configure estelionato. Ponto. Acabou. O juiz não vai dizer assim, altera o tipo penal. Parece que ele está ditando a denúncia, não pode fazer isso. Não é a sentença ainda. Na sentença ele dá o tipo penal. Mas o que ele vai fazer? Ele não vai se basear no erro, ele vai se basear no acerto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que formule a proposta. E se o representante do MP não formular, o que o juiz faz? Aplica o artigo 28 e o Procurador-Geral de Justiça irá verificar qual o enquadramento legal. Se realmente é furto qualificado, e aí, portanto, insistirá na negativa, não tem proposta, ou se é estelionato, quando então o PGJ ele mesmo formula a proposta. Não é, gente? Então, sem modificar o tipo penal, senão estaria ditando a denúncia, o juiz deve sempre se basear nos fatos conforme narrados, e não na tipificação legal, quando estiver equivocada, quando estiver errônea. Tudo bem? Então, o juiz não alterou o tipo penal, porque isso é totalmente sem sentido, mas ele se baseou digamos, na parte correta, não é? Que é conforme os fatos estão narrados. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Tudo bem? Então é o que faltava aí para a gente fechar essa questão do item 3, a classificação jurídica. E o quarto requisito, qual é? O quarto requisito é o rol de testemunhas. Rol de testemunhas, se houver. Pode ser que não haja testemunha a ser arrolada. É raro, efetivamente, mas pode ser que. Então, rol de testemunhas, se houver. Rol de testemunhas, se houver. Sobre a questão do rol de testemunhas, não é? O fato de o legislador citar o rol de testemunhas dentre os requisitos da denúncia serve, sabe para quê? Serve para indicar que o momento oportuno para que a acusação apresente o seu rol é a denúncia. É isso, essa é a interpretação, não é? Isso é a indicação do momento oportuno para arrolar as testemunhas por parte da acusação. Veja agora, dependendo do rito processual, há um número máximo de testemunhas a serem arroladas. É preciso que nós recordemos isso. Rito, quando é cabível, não é? Qual é o cabimento do rito? A gente vai ver que o rito depende da pena máxima. E a questão do número de testemunhas. Vamos lá. Então, rito, pena máxima correspondente. Espera um pouquinho, deixa eu separar um pouco mais. Espera aí. Vamos colocar aqui os 3 espacinhos para a gente indicar o rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo. Ordinário,
sumário logo abaixo e o sumaríssimo, previsto na lei do GCRIM. Cada um desses ritos varia em função da pena máxima. Vamos começar pelo sumaríssimo. O sumaríssimo é aplicável a quais infrações? Ele é aplicável às contravenções, seja qual for a pena, mas além das contravenções, aos crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, isso. 2 anos, exatamente. De 2 anos, inclusive, para baixo, né? A pena máxima não pode ultrapassar 2 anos. O rito sumário cabe, obviamente, para aqueles crimes que têm pena máxima superior a 2, porém, inferior a 4 anos. Pena máxima superior a 2, mas inferior a 4. Superior a 2, inferior a 4. E o rito ordinário, crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Sumaríssimo até 2, sumário maior que 2, menor que 4, ordinário maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Vale destacar, na verificação do rito, devem ser levados em conta, causas de aumento, diminuição. Vocês já estudaram isso, gente? O senhor Nutti já comentou com vocês, né, essa questão do rito e tal. Então tá ótimo. Então só lembrança. Devem ser levados em conta causas de aumento, diminuição, qualificadoras, privilégios, não é? Enfim, o professor Guilherme já detalhou essa questão com vocês. Mas dentro daquilo que nos interessa, que é a lembrança do número de testemunhas, qual é, afinal, o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas em cada um desses ritos? É fácil lembrar, viu? Ó, no rito ordinário, vou usar uma cor bem chamativa, ó. No rito ordinário são 8 testemunhas. No ordinário são 8. Isso aí, ó. Corzinha bem chamativa, né? E no rito sumário? No rito sumário são 5. 8 no ordinário, 5 no sumário. Muito bem. E no sumaríssimo? Quanto que é 8 menos 5? Pronto. São 3. Olha que coisa bonita. 8, 5 e 3. 8, 5 e 3. 8 no ordinário, 5 no sumário, 3 no sumaríssimo. Esse é o limite de testemunhas. Pronto, feita a lembrança, é isso daí. E com essa lembrança a gente encerra o estudo dos requisitos da denúncia. O mais importante era aquele primeiro requisito que a gente examinou demoradamente na aula anterior. Agora, pessoal, vamos lembrar o prazo para o oferecimento da denúncia. O CPP estipula um prazo para que o Ministério Público, uma vez recebendo o inquérito policial relatado ou as peças de informação, apresente, ofereça a denúncia. O prazo está no artigo 46 do CPP. Uma dica, se te ajudar melhor, né? O prazo para o MP oferecer denúncia corresponde exatamente à metade do prazo para o delegado concluir o inquérito. Você lembra, não? Lá no inquérito, conclusão do inquérito, havia 2 prazos, indiciado solto e indiciado preso. Indiciado solto, 30 dias. Indiciado preso, 10 dias. Logo, em matéria de denúncia, indiciado solto, metade, 15 dias. Indiciado preso, metade, 5 dias. É isso aí, vamos colocar no quadro. Prazo. Então, prazo para oferecer a denúncia, olha que fácil. CPP, artigo 46, 15 dias indiciado solto e 5 dias indiciado preso. Evidente que o prazo, no caso do preso, é contado como um prazo material.
Da mesma maneira que se dá no âmbito do inquérito, né? A contagem aqui é como um prazo material. Veja agora o seguinte: quais as consequências da inobservância desse prazo? O que acontece se o membro do Ministério Público não apresentar a denúncia em 15 ou 5 dias? Consequência, galera, consequência. Pessoal, a primeira consequência e mais importante de todas é o relaxamento da prisão. Prisão relaxada. Então, vamos lá. Consequências da inobservância do prazo. Consequências da inobservância do prazo. Primeira e de longe a mais importante, qual é? É o relaxamento da prisão. Vamos lá, sempre é bom recordar. Relaxamento da prisão é uma expressão que nós utilizamos quando ela, ou seja, quando a prisão se mostra o quê? Ilegal. E nesse caso, a ilegalidade decorre do excesso de prazo. O relaxamento da prisão, portanto, por excesso de prazo. Primeira consequência, relaxamento da prisão por excesso de prazo. Evidente que não há aqui um rigor aritmético. Lembremos sempre, em matéria de relaxamento de prisão por excesso de prazo, lembre-se sempre do princípio da razoabilidade. Pode ser que às vezes o caso seja tão complexo, tão, fora do comum pela quantidade de crimes, pela quantidade de pessoas envolvidas, que se justifique um prazo maior que 5 dias. O que não se pode admitir nos casos rotineiros, naquele cotidiano, naquele padrãozão, um flagrante de roubo, por exemplo, com 2, 3 pessoas, tráfico de drogas com 2, 3, 4, aí não dá para desrespeitar esse prazo. Agora, se for um caso extremamente complexo, 30 crimes, 50 pessoas envolvidas, é lógico que não haverá esse rigor aritmético dos 5 dias. Lembre-se sempre do princípio da razoabilidade. Mas, enfim, de qualquer maneira. Então, a primeira consequência mais grave de todas é essa, o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Segunda consequência, igualmente importante, qual é? É o início do prazo para a propositura a dica, para quem não lembrou ainda. Se o MP não se manifestou em 5 ou 15 dias, ele foi inerte. Configurou-se a inércia. Configurando-se a inércia, lembrou? Início do prazo para a propositura da queixa subsidiária. Queixa subsidiária. Início do prazo para a propositura da queixa subsidiária. Ação privada subsidiária da pública, não é? Início do prazo para a propositura da queixa subsidiária. E a última consequência, que não reflete no âmbito do processo, a última consequência é caracterização de falta funcional. Caracterização de falta funcional. Vírgula. Se o atraso for injustificado. Caracterização de falta funcional se o atraso for injustificado. Falta funcional se o atraso for injustificado. Mas isso daí não reflete nos autos, né? Isso daí é uma punição que o representante do Ministério Público pode sofrer no âmbito da corregedoria. Vai lá a corregedoria, verifica os processos, tal, esse atraso aqui não se justifica, etc., não tem justificativo, então ele vai sofrer uma punição disciplinar. Isso não vai aparecer nos autos, vai aparecer na ficha funcional do membro do MP. Porém, importante registrar, pode haver sim a configuração da falta funcional. Meus amigos, essas são as consequências da inobservância do prazo, 5 ou 15 dias, uma pequena ressalva, você tem isso em outras matérias. Existem leis especiais que estipulam prazos diferentes para o oferecimento da denúncia. Cito como exemplo, Lei Antidrogas. A Lei Antidrogas dispõe que, no caso do tráfico, a denúncia tem que ser apresentada em 10 dias. Então, pode haver leis especiais que tenham prazos diferentes. Isso é visto na matéria correspondente, legislação especial, tá bom? A gente está aqui no CPP, né? Portanto, falando da questão genérica, do prazo geral, artigo 46 do Código. Meus amigos, com isso,
Encerramos então o tema, denúncia, não é? Faltava aí a questão do prazo. E vamos agora ao tópico seguinte: ação penal privada. Estudo da ação penal privada. Ação penal privada. Eu já comentei com vocês, não é? O que tem caráter privado nessa figura, nessa modalidade, nesse instituto, é iniciativa, né? Daí alguns autores até preferirem ação penal de iniciativa privada. É a iniciativa, é a titularidade. Ação penal privada é aquela que tem como titular o ofendido, o sujeito passivo da infração, ou seu representante legal quando menor, ou ainda o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, na falta da vítima, né, morte ou ausência judicialmente decretada. Então, ação privada é a que tem como titular o ofendido. O ofendido. E, porventura, seu representante legal ou CAD. São poucos os crimes cuja ação penal é privada. Você se lembra de algum? Vamos lembrar só de alguns rapidamente, só para ilustrar. Crimes contra a honra, como regra, são de ação privada, crime de dano no Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, fraude à execução dentro do Código Penal, crime de ação privada. São poucos, né? São poucos. Mas como é que nós identificamos um crime de ação privada? Você está lendo o tipo penal, como é que você pode dizer, não, esse é de ação privada? Os dizeres da lei, né? Quais costumam ser os dizeres da lei? Somente se procede mediante queixa. Se apareceu essa informação, crime tal, somente se procede mediante queixa. Ação penal privada. Ação penal privada. Muito bem. Ação penal de iniciativa privada. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: quando a lei confere à vítima a titularidade do direito de ação, o que está entregando a ela? Que tipo de direito está sendo transferido à vítima? Crime contra a honra, como regra, é a vítima que oferece a ação penal, é ela que propõe a queixa. O que ela está recebendo nesse caso? Ela está recebendo nas suas mãos o direito de punir, é isso? É ela que terá ou não a prerrogativa de decidir pela punição, ela está recebendo então o direito de punir. Lembre-se, jamais. O direito de punir sempre pertence ao Estado. O que a vítima recebe é apenas e tão somente o direito de ingressar com a ação, é o direito de natureza processual. Colocando na lousa, para usar aquelas expressões latinas que o examinador às vezes emprega, o ius puniendi pertence sempre ao Estado. Sempre. O ius puniendi pertence sempre ao Estado. O que a vítima recebe é o ius persequendi in judicio. É isso que ela recebe. Ius puniendi, o direito de punir é do Estado. O que ela recebe? O ius persequendi in judicio. Notem, é o direito, de um lado, o direito material, ius puniendi, e de outro lado, o direito processual, o direito de ação. Ius persequendi in judicio, a persecução penal em juízo. Persequendi, ius persequendi, persecução em juízo. Então, direito material, mesmo nos crimes de ação privada, é de titularidade exclusiva e absoluta do Estado. O que ela recebe? Ius persequendi in judicio, a persecução penal em juízo. Ela recebe direito processual, mas não a titularidade do direito material. Isso não, isso jamais. Então, agora eu pergunto e já peço ajuda aos meus amigos civilistas. Estavam tendo aula com o professor Eduardo agora, né, de processo civil, é isso? Ah, então tá. Então, por favor, vocês, fãs do professor Eduardo, meus queridos civilistas, me ajudem. Como o CPC designa a situação em que alguém move uma ação
em nome próprio, mas busca com isso a satisfação de um direito material alheio. É o que ocorre aqui. A vítima ajuiza a ação em nome próprio. Ela, vítima, é que é a autora. Mas, ao fazê-lo na ação privada, ela tem como objetivo a satisfação do direito de punir o Estado. Então, ela ingressa com a ação em nome próprio, mas procura a tutela, a satisfação de um direito material alheio. Isto se chama legitimação extraordinária. Qual modalidade? Por substituição processual. Então, a gente pode dizer que nos crimes de ação privada, vamos lá, nos crimes de ação privada, a vítima atua como substituto processual do Estado. Substituto processual do Estado. É uma hipótese de legitimação extraordinária. Legitimação extraordinária por substituição processual. Legitimação extraordinária por substituição processual. Muito bem. Isso aí. Meus amigos, tudo anotado? Tudo certinho? Princípios da ação privada. Vamos lá. Então é importante, quando estudar os princípios da ação pública, é fazer o mesmo na ação privada, viu? Cai bastante. Primeiro princípio é o da oportunidade ou discricionariedade. Oportunidade ou discricionariedade. É bem da ideia, da essência, não é? Da ação penal privada. Oportunidade ou discricionariedade. Veja, vamos anotar, ó, o enunciado. Cabe ao titular da queixa decidir. Cabe ao titular da queixa decidir discricionariamente se ajuizará a ação penal. Cabe a ele decidir de forma discricionária se ajuizará a ação penal. Quer dizer, o exercício da queixa é uma faculdade. É isso, em resumo é isso. O exercício da queixa é uma faculdade, não é um dever. Aqui nós temos que fazer o paralelo com a ação penal pública, não é? Na ação penal pública, o primeiro princípio qual era? Obrigatoriedade. Presentes os requisitos legais, o MP é obrigado a ajuizar a ação. O querelante é diferente. O querelante o faz de maneira discricionária. Ainda que haja prova da materialidade, indícios de autoria, o querelante decide se quiser. Se não optar, se decidir pelo não ajuizamento, ele pode fazer licitamente essa opção. Oportunidade, ele pode optar, ele pode decidir livremente. Agora, sabemos, se porventura o querelante almejar oferecer a ação, quiser propor a queixa, tem que correr, porque se demorar, já era, não é? Afinal de contas, corre contra ele um prazo exíguo. Qual é mesmo? Já vimos 1 milhão de vezes. 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Mas se quiser fazer, tem que fazer rápido, senão ocorre a decadência. Segundo princípio é o da disponibilidade, que não é, combina direitinho com o anterior, né, o corolário do primeiro princípio. Disponibilidade, disponibilidade. O querelante pode abrir mão da ação ajuizada. O querelante pode abrir mão, a qualquer tempo, viu, da ação ajuizada. O querelante pode abrir mão, a qualquer tempo, da ação ajuizada. A gente pode lembrar de 2 exemplos de institutos que o querelante pode utilizar para exercer essa disponibilidade, para abrir mão da ação ajuizada. Não são os únicos, mas são os principais. Ele pode abrir mão da ação ajuizada, dando causa à apreensão,
ou através do chamado perdão, só que aí não depende só dele, tem que ser aceito. Perempção ou perdão aceito, estudaremos, está na sequência. As duas figuras serão estudadas, fica aqui como exemplos de institutos pelos quais o querelante pode dispor da ação ajuizada. É o oposto da ação pública, né? Os dois. A ação pública tinha como número 1 a obrigatoriedade e número 2 a indisponibilidade. É óbvio, lá tem sentido, né? Um tem que casar com o outro. Se o MP é obrigado a denunciar, não pode abrir mão da ação que ajuizou. Aqui é o contrário. Se a vítima não é obrigada a propor a ação, uma vez proposta, não poderia ser compelida a seguir até o final. Pode desistir a qualquer tempo. O terceiro princípio da ação privada é semelhante, em tudo semelhante a um dos princípios da ação pública. Eu me refiro à intranscendência. Intranscendência. Você lembra da ideia de intranscendência? Se puderem fazer a gentileza, o obséquio, o pedido que eu faço é escrever assim, ó, ver ação pública, porque é a mesma coisa. Mas se eu for aqui ditar algo, vai ser o que eu já falei, intranscendência. Deixa eu colocar o circunflexo no lugar certo, estava no lugar errado. Só para recordar, não passar em branco, né? Anotem, por favor, aí ver ação pública, mas é aquela ideia de que a ação só pode ser ajuizada em face dos supostos sujeitos ativos da infração, nunca contra seus sucessores. Deriva do princípio constitucional da personalidade da pena, a pena não passará da pessoa do condenado. Aí a gente faz sempre aquela lembrança de que a morte do agente, a morte do querelado, seria aqui, né? A morte do agente, do querelado, extingue a punibilidade, evidente que a ação penal não prosseguirá contra os herdeiros do querelado. A pena não passará da pessoa do condenado, a responsabilidade penal é personalíssima, daí a intranscendência da ação penal, seja pública, seja privada. Então, para não repetir exatamente a mesma coisa, ver ação pública. Pode ser? Posso contar com a sua compreensão? E a gente vai para o quarto princípio, que aí tem bastante informação relevante e inédita, né? No sentido da gente não ter colocado ainda nas nossas aulas. É o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade da ação penal privada. Vamos lá, número 4. Princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade da ação penal privada. Fundamento artigo 48. E eu chamo sua atenção aqui, pessoal. Lá na ação pública há uma discussão, não é mesmo? Na ação pública se discute se o correto é sustentar que ela é regida pelo princípio da indivisibilidade ou da divisibilidade. Mas você lembra que nós comentamos, no fundo, é uma discussão improdutiva, porque as duas vertentes acabam chegando à mesma conclusão. A indivisibilidade diz que o MP tem que processar todo mundo se há elementos para processar todos. E a divisibilidade diz que o MP não é obrigado a processar todos, porque ele pode entender que não há elementos contra todos eles. É a mesma coisa, é dizer a mesma coisa com outras palavras. Correto, porém, me parece, tanto que sugeri a você na oportunidade que assim anotasse, que técnico, que adequado é afirmar a indivisibilidade da ação pública. Por quê? Porque se o exercício da ação pública é um dever, vem da obrigatoriedade. O MP não pode escolher quem irá processar. Ele tem que processar todos. Mas, óbvio, desde que haja elementos contra todos, é evidente que o MP pode entender que não há elementos contra todos. Bom, enfim, isso já passou. Em matéria de ação privada, o legislador é expresso, ele não deixa nenhuma dúvida. A ação privada é indivisível. E aqui, realmente, era necessário ser expresso. Era necessário expressamente referir-se à ideia de indivisibilidade, porque se o legislador silenciasse, qual seria a conclusão natural? Ora, no silêncio da lei, se a única referência fosse, não é o caso, mas se a única referência fosse a ideia de oportunidade, é uma faculdade, então, por coerência, diríamos, se a vítima pode ajuizar, se quiser ou não, a queixa, é uma faculdade de fazê-lo, se decidir por ajuizar a queixa, ela pode escolher quem vai incluir no polo passivo, de maneira absolutamente livre, de maneira totalmente discricionária. Só que o legislador não achou isso correto.
Ele acha que o certo, o adequado, até porque o direito material não é da vítima, ela só recebe o direito processual, não é mesmo? O legislador entendeu que o correto é dizer o seguinte: se for processar, se ajuizar a queixa, deve incluir todos no polo passivo. Eu dito para você, escreva assim, ó, como enunciado da indivisibilidade. A queixa deve ser proposta em face de todos os agentes conhecidos. A queixa deve ser proposta em face de todos os agentes conhecidos. Agentes conhecidos, né? Se houver pessoas cuja identidade não foi revelada, óbvio que ela não vai ser obrigada, nem teria sentido a incluir todos no polo passivo. Ela tem que ser proposta em face de todos os agentes conhecidos. E a lei é bem rigorosa quanto a isso, viu? Tão rigorosa que, se alguém não for incluído no polo passivo, se algum dos agentes conhecidos não for incluído como querelado, sabe o que acontece? Dá uma olhada, ó. Deixou de incluir um só. Com relação a este, verifica-se a figura da renúncia tácita, que é uma causa extintiva da punibilidade. Renúncia tácita. Não incluiu fulano no polo passivo e é um dos agentes conhecidos? Não, não incluiu. Renúncia tácita. E o importante é lembrar que a renúncia, está escrito na lei, a renúncia em favor de um dos agentes estende-se a todos. 4 pessoas. A vítima deixa uma de fora, só inclui 3 como querelados, só incluiu 3 no polo passivo, faltou o 4. Não incluiu um dos agentes conhecidos, para ele renúncia tácita, que se comunica a todos, extinguindo, portanto, o direito de punir em favor dos 4. Em favor dos 4. Então, a inobservância da indivisibilidade conduz à renúncia tácita, que se estenderá a todos e gerará a extinção da punibilidade. Importante reforçar isso, hein? Ó, qual a consequência da inobservância? A renúncia tácita, que se estende a todos e que, nessa medida, gera a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade. Tudo bem, galera? Tranquilo? Tem mais ainda, tem mais coisa para falar, mas essa parte ficou bem compreendida, hein? Então tá bom. Veja só, o artigo 48, olha só, o artigo 48 atribui ao MP o dever de fiscalizar o princípio, o dever de zelar pela indivisibilidade da ação privada. Aí já começa uma primeira dúvida. O que o MP está fazendo aqui? O que o MP tem a ver com esse caso? Crime de ação privada, o querelante propôs a queixa. O MP intervém nos processos iniciados por queixa? É comum isso? É correto isso? É assim que funciona? Sempre. O MP sempre intervém no processo penal. Nos processos iniciados por queixa, naqueles relativos a crimes de ação privada, o MP atua num papel de fiscal da lei. Vou colocar no quadro para você lembrar da expressão em latim, não é? Lembre-se, na ação privada, nos crimes de ação privada, processos relativos a crimes de ação privada, o MP atua como fiscal da lei custos legis. Custos legis. Nós veremos que na ação privada subsidiária da pública não é bem custos legis. Né? Cada coisa ao seu tempo, a gente vai ver isso. Por ora, na ação privada, aquela ação exclusivamente privada, o crime narrado na queixa é um crime de ação privada, sim. Então aí o MP atuará, lógico, mas exclusivamente como custos legis. Custos legis, fiscal da lei. E uma das tarefas do fiscal é qual? Zelar pelo respeito à indivisibilidade. E aí entra uma famosa pergunta de concurso, quer saber
Que tipo de postura deve tomar o representante do MP quando verifica que o querelante não incluiu todos no polo passivo? Você é membro do MP, pensa assim, bem em termos práticos. Está lá no gabinete, chega o cartório, traz os autos. Ou chega o oficial de promotoria, porque a promotoria já recebeu, ele traz os autos para você. Está ali. Aí você verifica do que se trata. Uma queixa-crime proposta com base em informações colhidas no inquérito policial, e você verifica que, pelo exame do inquérito policial, havia 3 indiciados, mas a vítima só incluiu 2 dos indiciados no polo passivo. O querelante, a vítima, propositadamente deixou de incluir um deles. Portanto, uma violação ao princípio da indivisibilidade. E você, cuidadosamente, verifica, não, tudo bem, não é só porque ele foi indiciado, deixa eu ver se realmente teria base para incluí-lo no polo passivo. E você não tem dúvida, lógico. Há aqui uma patente ofensa à indivisibilidade. A vítima ou processa todos ou não processa ninguém. Meio termo a lei não admite. O que você deve fazer? Qual atitude deve o Ministério Público, que tem o dever de zelar pela indivisibilidade, adotar nesse contexto? O que o membro do MP tem que fazer? O quê? Há quem defenda a tese. Essa corrente é minoritária, vou começar com a minoritária. Há quem defenda a tese que o MP deve solucionar o problema. Como? Aditando a queixa. Então, a primeira posição é nesse sentido. O MP resolve o problema. O MP deve aditar a queixa. É verdade que o MP tem poder de aditamento à queixa, não é? Quem sustenta essa corrente, volto a dizer minoritária, faz uma leitura conjugada dos artigos 45 e 48. O 45 diz que o MP pode aditar a queixa, o 48 diz que é o dever dele zelar pelo princípio, então pronto. Tudo bem? Tranquilo? O MP adita. Está lá, ele tem poder de aditamento à queixa. Tem que resolver o problema. Adita, coloca todo mundo no polo passivo, aquele terceiro indiciado que não foi incluído e pronto. Questão resolvida e o juiz dá sequência ao processo. Mas, para a corrente dominante, o MP não pode aditar a queixa para incluir outras pessoas porque lhe falta legitimidade. E é importante você entender como assim falta legitimidade. Ora, se o MP pudesse editar a queixa para incluir outros no polo passivo, estaria o Ministério Público processando pessoas por crime de ação privada. O MP não tem legitimidade ativa para isso. Então, o MP não pode editar a queixa para incluir outras pessoas. O MP pode editar a queixa para corrigir pequenas imperfeições, não para incluir outras pessoas, por falta de legitimidade ativa. Não, isso é muito. Isso o MP não pode fazer. Ele não tem legitimidade ativa. Ué, mas ele não tem lá no 45 poder para aditar a queixa? Tem, mas é um poder limitado à correção de pequenas imperfeições. Se tiver algum erro ali na descrição, no horário, no local, etc., sei lá, pequenos ajustes que a queixa mereça, o MP pode aditar a inicial e efetuá-los. Mas não algo importante, radical, grande, como aditar a queixa para incluir outras pessoas por falta de legitimidade. Tá, mas não está resolvido ainda. Então, essa corrente dominante, ela nega a anterior com base na falta de legitimidade do MP. Mas a dúvida permanece. Então, o MP faz o quê? Se ele não pode editar para incluir outras pessoas, como o MP cumpre o seu papel? Porque tem ali um papel que ele tem que cumprir. Qual? De zelar pelo princípio. Se o MP não pode editar, pelo menos ele pode provocar o juiz para notificar o querelante e ver se o querelante faz o que deveria. Ou seja, o MP deve requerer a notificação do querelante para o aditamento. Pronto. O MP deve requerer a notificação do querelante para o aditamento. Deve requerer a notificação do querelante para o aditamento. Óbvio que esse aditamento tem que ser feito dentro do prazo decadencial, que já está correndo, que não se suspende nem se interrompe. A gente vai estudar a decadência junto com
renúncia, junto com perempção, junto com perdão aceito, não é? Tudo bem, galera? Então, o MP ele não pode ele próprio editar, mas ele deve requerer ao juiz que notifique o querelante para que se efetue o aditamento. E aí, bom, ou o querelante adita, corrigiu tudo bem, o juiz recebe a queixa, ou ele insiste em não aditar e não incluir aquela pessoa no polo passivo, e aí o que acontece? A gente já sabe. Renúncia tácita e, consequentemente, extinção da punibilidade. Vocês entenderam isso? Isso é muito perguntado em prova de MP e magistratura. Tudo bem? Está entendido? Tranquilo? Ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui no Twitter, já chegaram duas perguntas. Uma delas, eu creio, vai se referente a um tema que adiante estudaremos, mas de forma bem rápida. Corbelino Júnior pergunta, professor, em caso de ação privada, se o ofendido for menor de idade, vítima menor de idade, e não quiser ajuizar a ação, mas seu representante quiser, o que acontece? Corbelino, é o representante legal que tem que decidir. Se ele oferecer a ação é válida, tá certo? Agora, o que pode acontecer é, se porventura ele completar 18 anos, ele sai o representante legal do polo ativo, ele assume o polo ativo e ele pode abrir mão, ele pode dispor. Mas é o representante legal que manda. Poderia ser o contrário também, a gente vai estudar isso falando de decadência, não é? A Daiane Barbulho, assim que pronuncia, pergunta assim, professor, caso um dos querelados, deixados de lado, seja menor, também incidirá a renúncia tácita? Aí não, né, Daiane? Porque se ele for menor, aí trata-se de um ato infracional, ele nem poderia ser incluído no polo passivo, não é verdade? Se ele fosse incluído no polo passivo, aí é que nós estaríamos diante de um caso de ilegitimidade passiva, aí é que o defeito, a nulidade processual ocorreria, tá certo? Então, realmente, se porventura aí um dos envolvidos naquela conduta que configura crime de ação privada, ao tempo do fato era menor de 18 anos, ele nem pode ser incluído no polo passivo, não é? Tá certo, lógico que nesse caso não há que se falar em indivisibilidade por ele, desrespeito à indivisibilidade por ele não ter sido incluído. Legal, gente, obrigado aí pelas questões. Vamos voltar ao quadro. Já estudamos então titularidade, princípios com destaque por isso aqui que é muito perguntado em concurso, a ideia de indivisibilidade da ação privada, e vamos então na sequência lembrar quais são as espécies de ação privada, estudar a queixa e depois nos dedicarmos à última dessas espécies. Veja, as espécies de ação privada, vamos só a título de recordação, são a ação penal exclusivamente privada, também chamada de privativa do ofendido, e diz respeito justamente àqueles crimes que somente se procedem mediante queixa. Somente se procede mediante queixa. É a maneira que o Código indica tratar-se de ação penal privada. Como aqueles exemplos que foram citados no início, os crimes contra a honra, como regra, crime de dano, como regra, crime de exercício arbitrário das próprias razões, enfim, tantas outras infrações. Mas há também um fenômeno raro que é a ação penal privada personalíssima. Chama-se personalíssima aquela que só a vítima, não é? Só a vítima, só o ofendido pode propor. Há apenas um caso de ação privada personalíssima, qual é? O crime do artigo 236 do Código Penal, ocultar impedimento absoluto ao matrimônio ou induzir o contraente a erro essencial. A ação só pode ser ajuizada pelo contraente enganado, diz o Código. Então a ação é personalíssima. Só o próprio ofendido pode movê-la. E, por fim, a ação privada, subsidiária da pública, essa, por suas peculiaridades, demandará um estudo especial que nós faremos daqui a alguns minutinhos. Vamos definir, apontar o fundamento jurídico, as características, a postura do MP, tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes eu queria só comentar com vocês a respeito da queixa, falar um pouquinho da queixa-crime. A gente falou tanto de denúncia, deixa eu falar um pouco da queixa-crime. Muito bem. Depois a gente volta para essa tela, tá legal? Aqui é a telinha fácil, né? A gente já viu isso em outros momentos. A queixa-crime é a petição inicial dos delitos de ação privada.
petição inicial dos crimes de ação privada. O prazo para sua propositura, aquele prazo decadencial de 6 meses, mas e os requisitos para o ajuizamento da queixa? Quais serão, hein? Requisitos da queixa, petição inicial dos crimes de ação privada. Gente, ó, em primeiro lugar, a queixa observa exatamente os mesmos requisitos da denúncia. Exatamente os mesmos. Tudo aquilo que vimos estudando denúncia tem que ser aplicado à queixa. Isso significa, então, o artigo 41 do CPP e o 282 do CPC também. O 41 do CPP e o 282 do CPC. CPP e CPC. Os dois. Mas além disso, e aqui o que há de peculiar, a queixa deve observar os requisitos do artigo 44. Esse artigo 44, ele implicitamente, por aqui que nós começaremos então, por aquilo que implicitamente dele se deduz, exige, primeira coisa, ele exige capacidade postulatória por parte daquele que subscrever a queixa. O subscritor da queixa, o profissional que assina a queixa, deve ter capacidade postulatória. Bom, então, pessoal, se porventura você já juiz de direito, promotora de justiça, se você for vítima de um crime de ação privada, uma injúria, por exemplo, e pretender ajuizar a queixa, você, juiz, promotora, vocês podem ir lá elaborar a petição inicial, assinar e protocolar em juízo? Não, por quê? Porque não tem capacidade postulatória. Precisarão do quê, então? Terão que outorgar procuração a um advogado. Lógico, se a vítima do crime é um advogado, ela pode propor a queixa atuando em causa própria. Nunca se recomenda, não é, atuar em juízo em causa própria. Sempre se recomenda se valer de um profissional, né? Seja um amigo de confiança, seja um profissional contratado, bom, enfim. Mas não há nenhum impedimento jurídico. E se a vítima do crime de ação privada é advogado, tranquilamente essa pessoa pode, ela própria, subscrever a queixa porque tem capacidade postulatória. Não o juiz e o promotor. Não as pessoas, não é que não são bacharéis em direito. Esses não. Tem que se valer de um advogado. Isso é fundamental. E o artigo 44 trata exatamente da procuração que deve ser outorgada. E tem alguns detalhezinhos aí que a gente precisa destacar com relação à procuração. O legislador coloca essa como a mais detalhada procuração que há no ordenamento jurídico, né? A mais detalhada procuração adjudícia, né? Que há no ordenamento jurídico. Por quê? Porque veja as exigências. Primeiro, óbvio, né, dá para deduzir, se tem alguma coisa de particular em algum tipo de procuração, só pode ser, primeiro, outorga de poderes especiais. Outorga de poderes especiais, sim, mas além disso, o artigo 44 exige que a procuração contenha um resumo dos fatos que serão imputados. Então, outorga de poderes especiais, resumo dos fatos e mais. O nome do querelado. Ou querelados, quando houver mais de um. Nome do querelado ou querelados, se houver mais de um. E aqui uma curiosidade, é importante a gente lembrar, não é? Pessoal,
o CPP cometeu um equívoco no artigo 44, um equívoco bem conhecido, né? Não nenhum achado, muito pelo contrário, há décadas que se sabe do equívoco cometido. Por quê? Porque o artigo 44, ao descrever os requisitos da queixa e se referir à procuração, diz que poderes especiais, resumo dos fatos e nome do querelante. Está na cara que errou. Falou querelante, mas quis dizer querelado. Por que está na cara que errou? Porque, gente, querelante é aquele que outorga a procuração. Querelante é o nome do cliente. É óbvio que a procuração vai ter o nome do cliente, de quem outorgou. Então o legislador disse, não, ela tem que ter o nome do querelante. Meu Deus, é óbvio que ela tem que ter. O que, na verdade, ele quis dizer é que ela deve ter o nome do querelado. Todas as editoras fazem uma nota explicativa. Seja qual for a editora do teu vademecum, se você olhar abaixo, está ali a notinha explicativa. Né? Onde se lê querelante, lê-se querelado. Certo é querelado, evidente. Mas veja aí, o pensamento do legislador, né? Ele quer, olha a responsabilidade que é propor a queixa, né? Um advogado sendo contratado para mover uma ação penal. Então tem que ter poderes especiais, quer dizer, procuração para mover a queixa, com o resumo dos fatos, descrevendo quais serão as condutas imputadas ao agente e o nome das pessoas que figurarão no polo passivo. O nome das pessoas. Então isso revela a importância e a responsabilidade do mandato que está sendo outorgado, mas isso também é uma cautela para o advogado, hein? Porque o advogado, então, poderá sempre comprovar que, caso se tudo se revele depois uma grande mentira, ele poderá comprovar que atuou nos limites do mandato outorgado, que ele atuou seguindo as diretrizes do cliente que o contratou. Aliás, sabe o que os advogados costumam fazer como cautela a mais, o que é absolutamente recomendável? Não é requisito, não precisa fazer isso para que a queixa seja válida, mas é uma recomendação que se faz a todo advogado. Ao redigir, depois de redigir a queixa, redigir a petição inicial, entrega ao querelante para que ele subscreva em conjunto. Aí a queixa vem com rubrica do advogado e do cliente e assinatura no final dos dois. Aí o advogado está garantido, no sentido de não ser depois acusado de ter inventado coisa. Então, se teve invenção, se teve mentira, se teve acusação leviana, não partiu do profissional, e sim do cliente. O advogado está resguardado, devidamente protegido. Muito bem, meus amigos, é isso, hein? Nome é do querelado, não é do querelante, não é como equivocadamente disse o legislador. E agora sim, ação penal privada subsidiária da pública. Ora, vamos a ela. Ela demanda mesmo um estudo destacado. Ação privada subsidiária da pública. Ação privada subsidiária da pública. Qual será o diploma legal que contempla essa figura, hein? Qual será? Qual será? Olha, não são poucos, não. A ação penal privada subsidiária da pública, evidentemente, é prevista no CPP, mas também no Código Penal. Agora, além do CPP, do CP, é verdade, tem até algumas leis especiais, mas, acima de tudo isso, a ação privada subsidiária da pública está prevista na Constituição Federal. E veja onde? Veja onde? No artigo 5º, inciso 59. Portanto, arrolada como direito fundamental. Direito fundamental. Artigo 5º, 59 da Constituição. Arrolada como direito fundamental. Em que consiste esse direito fundamental? Que não pode ser suprimido nem por cláusula pétrea, aliás, nem por emenda à Constituição, porque se trata de uma cláusula pétrea. Em que consiste esse direito fundamental? Ora, trata-se, vamos anotar, trata-se do direito de propor queixa por crime de ação pública, direito de propor queixa por crime de ação pública, quando houver
Qual é o pressuposto? Quando houver inércia do MP. Inércia do MP. O pressuposto é inércia do MP. Direito de propor queixa em crime de ação pública, quando houver, eis o pressuposto, inércia do MP. Já falamos disso em outras oportunidades, é para recordar. Que tipo de atitude configura inércia do MP? Aliás, hoje mesmo lembrávamos. A inércia consiste em não se manifestar no prazo assinalado para a denúncia. Falamos dele no começo da aula, não é? Não se manifestar no prazo assinalado para a denúncia. É aquele de 5 ou 15 dias. Você já sabe, tudo bem. Desculpa a minha insistência, mas é dever de ofício. O MP recebe o inquérito relatado, indiciado solto. Em 10 dias, apresenta o MP o seu pedido de arquivamento. A vítima não se conforma, entende que esse promotor é um, aspas, inerte. Devia ter lido melhor o inquérito e veria que tem que denunciar e não propor o arquivamento. A vítima pode ingressar com a queixa subsidiária? Essa não é a inércia juridicamente falando, não é a inércia no sentido que a lei estabelece como pressuposto da ação privada, porque se ele pediu arquivamento, ele se manifestou. A inércia corresponde ao silêncio, silêncio do Ministério Público no prazo assinalado para a denúncia. É o silêncio em 5 ou 15 dias. Isso configura inércia, isso autoriza a vítima a propor a queixa subsidiária. Não é o requerimento inadequado, inoportuno, descabido, não. É o silêncio, silêncio. O MP silenciou no prazo assinalado para denunciar. Configurou-se a inércia, a vítima pode propor a queixa subsidiária. E a vítima, após a configuração da inércia, terá o prazo decadencial de 6 meses para fazê-lo. 6 meses, lógico. Mas veja que nós já estamos aqui diante de uma decadência que não começa a correr. Quando começa mesmo a correr o prazo decadencial? A gente já falou tanto do conhecimento da autoridade deleitiva. Aqui não, né? Essa decadência começa a correr de quando? Essa decadência tem como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo do MP. Então, são 6 meses contados de quando? Do dia seguinte ao término do prazo do MP. 6 meses contados do dia seguinte ao término do prazo do MP. Prazo para o MP propor a denúncia. Vou colocar isso na lousa porque tem algumas questõezinhas aí para a gente analisar. Ligadas a essa ideia de prazo, não é? Então vamos lá. Muito bem. Pessoal, imagine assim. MP recebe o inquérito policial relatado. Ou as peças de informação. A gente sabe, o MP terá 15 ou 5 dias. Nesse prazo inicial de 15 ou 5 dias, só cabe a denúncia do MP. O MP não se manifestou, configura-se então a inércia. Silenciou nesse prazo. Configurada a inércia, o que acontece? Tem início o prazo de 6 meses. Neste prazo é que pode ser, porventura, ajuizada a queixa-crime. Eu já pergunto, dentro desse prazo de 6 meses, em que a vítima tem o direito de propor a queixa, pode o Ministério Público, saindo do seu estado de inércia, oferecer denúncia? Já começou a correr. Durante os 6 meses de propositura da queixa, o MP poderia denunciar? Imagine que a vítima também ficou ali na inércia, tão inerte quanto o MP. Ninguém está fazendo nada. Passaram-se 3 meses, nem o MP denunciou, não fez nada, nem a vítima, que poderia, propôs a queixa subsidiária. O MP pode, acordando do seu sono esplêndido, oferecer a denúncia? Sem problema, gente. Durante o prazo de 6 meses, a gente pode dizer então, é o prazo em que cabe queixa subsidiária ou denúncia do MP. Vale o que vier primeiro. A gente vai ver depois isso. Mas vale o que vier primeiro. Ó. Então, queixa ou denúncia. Não está eliminada a possibilidade do MP oferecer denúncia só porque começou a correr o prazo da queixa subsidiária. Então, queixa-crime ou a denúncia.
Agora, suponha que os 6 meses transcorram verificando se há decadência do direito de queixa. Pronto, bateu aqui no finalzinho 6 meses, ocorreu a decadência. Agora vem a dúvida, mais uma. Afinal, ponto de interrogação. Afinal, pessoal, depois de tudo isso, não dá mais para propor queixa subsidiária, mas continua sendo possível ajuizar a denúncia? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Então, notem, a decadência do direito de queixa subsidiária não extingue a punibilidade. A decadência do direito de queixa subsidiária não extingue a punibilidade. De maneira que o MP poderá ainda oferecer denúncia, a não ser que tenha ocorrido prescrição, morte do agente, enfim. A não ser que tenha ocorrido alguma efetiva causa extintiva da punibilidade. Tá? A decadência, a queixa subsidiária não extingue a punibilidade. Portanto, não impede que o MP ofereça denúncia, não extingue a punibilidade. Logo, não impede que o MP ofereça denúncia. Tá bom? Pode ser que outro motivo impeça. Esse é que não figurará como obstáculo. Então, agora, por favor, raciocina comigo. Se você prestou atenção, não vai ter dificuldade. Este prazo de 6 meses, diante do que foi exposto, este é um prazo material ou processual? Prazo material ou processual? O que vocês acham? Ele seria material se extinguisse o direito de punir o Estado, uma vez transcorrido. Isso ocorre? Acabamos de ver que não. Esse é um prazo processual e não material, porque não extingue a punibilidade, então não é material. Não fulmina o direito de punir do Estado. Só fulmina o direito processual, só fulmina o direito de propor, da vítima propor a queixa. Tanto que o MP continuou podendo oferecer denúncia. Esse é um prazo processual. E sendo um prazo processual, isso vai interferir na contagem, não é? Na hora da contagem, como procederemos? Da seguinte forma: iremos excluir o termo inicial e incluir o termo final. Já é mais uma diferença com a decadência, né? Quer dizer, essa decadência é prazo processual, enquanto que a decadência, como regra, é um prazo penal, porque extingue a punibilidade. Ó, uma boa perguntinha de concurso, né? Diferenças entre a decadência na ação exclusivamente privada e na ação privada subsidiária da pública, não é? Diferenças entre a decadência na exclusivamente privada e na privada subsidiária da pública. Termo inicial, a gente sacou que não é o mesmo. Lá é o conhecimento da autoria delitiva, aqui é o término do prazo para o MP propor a denúncia. A natureza do prazo, lá é material, aqui é processual. A consequência do prazo, lá extingue a punibilidade, aqui não. Tá certo? Então dá para tirar uma perguntinha daí, né? Tem potencial para perguntinha de concurso aí, sem dúvida que tem. Bom, meus amigos, essa é a questão do prazo, mas tem mais coisa para a gente falar de queixa subsidiária, que é o seguinte. O MP, obviamente, intervém nos processos iniciados por queixa subsidiária. Ora, se ele intervém na ação exclusivamente privada, com muito mais razão deve intervir aqui. Afinal, trata-se aqui de um crime de ação pública. Aqui é o crime de ação pública. Quais os poderes do MP? Será que a atuação do Ministério Público na queixa subsidiária é similar àquela que se dá no âmbito da ação exclusivamente privada? Lá na ação exclusivamente privada, nós falamos hoje isso. Qual o papel que o Ministério Público ocupa? Apenas de custos legis, fiscal da lei. E é um papel limitado. Vimos, por exemplo, que o MP não pode nem aditar a queixa para incluir outras pessoas no polo passivo. Ele só pode editar a queixa para corrigir pequenas imperfeições. A gente viu isso hoje, né? Então, um papel limitado.
Aqui, vale essa mesma limitação? Não, não. O CPP é expresso, ao conferir ao Ministério Público uma série de poderes. Então vamos lá, vamos à lista dos poderes do MP nos processos iniciados por queixa subsidiária. A gente percebe que aqui ele não é mero fiscal da lei. O MP pode, em primeiro lugar, repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Essa é uma atitude extrema, não é? Que exige uma situação realmente, não é, radical, eu diria. É uma situação também limite. A ideia de repudiar a queixa, oferecer denúncia substitutiva, só pode ocorrer, essa postura só se legitima se houver uma queixa inepta, quando se trata de inépcia da queixa. O Ministério Público vai ver, mas essa petição inicial, essa queixa-crime é completamente inepta. Aí o MP pode, então, validamente repudiar a queixa e oferecer a denúncia substitutiva, mas tem que haver a inépcia, Vamos imaginar que o MP, por vaidade, falou, aqui quem manda sou eu, Savara aqui, eu que atuo, tal. Aí vem lá, ele ficou inerte, ficou dormindo, a vítima propôs a queixa subsidiária e falou, não, isso quem manda sou eu. Repudiou a queixa e agora ele resolve, oferece a denúncia substitutiva. Não pode. Não pode porque nesse cenário não há que se falar em repúdio de queixa por não haver inépcia dessa inicial. Agora, você como juiz, querelante propôs a queixa subsidiária e o MP a repudiou, oferecendo a denúncia substitutiva. Ótimo. Então você tem duas petições iniciais para analisar, relativas exatamente ao mesmo fato. Como é que você procede? Recebe as duas? Não, né? O que você vai fazer? Se a queixa for inepta, você rejeita a queixa e recebe a denúncia substitutiva. Mas se não houver inépcia, você tem que fazer o contrário. Receber a queixa e rejeitar a denúncia substitutiva. De qualquer maneira, o acusado vai ser processado. Mas qual você recebe? A queixa subsidiária ou a denúncia substitutiva? Depende. Se a queixa for inepta, a denúncia substitutiva. Do contrário, a queixa que será recebida. Lembre-se que o direito de propor a queixa subsidiária está salvaguardado na Constituição Federal, como cláusula pétrea. Pode me falar aqui quem manda sou eu. Não, a vítima está exercendo um direito fundamental que a Constituição assegura. Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Anotou isso aí? Entendeu direitinho? Número 2. Vamos ao item 2 na lista de poderes do MP. O MP também pode aditar a queixa. Aditar a queixa. Será que o MP aqui atua quanto ao aditamento com poderes amplos ou restritos? Vamos imaginar, ação privada subsidiária da pública. O Ministério Público verifica que um dos autores do fato não foi incluído no polo passivo. Pode editar para incluir essa pessoa? Tranquilamente. Mas e aquela história de não ter legitimidade? Aqui não se aplica. Por quê? Porque o crime é de ação pública. Né? Então o MP tem amplos poderes de aditamento. Amplos poderes de aditamento. Inclusive para incluir outras pessoas no polo passivo. Amplos poderes de aditamento, inclusive para incluir outras pessoas no polo passivo. Sem o menor problema, amplos poderes de aditamento. Não há nenhum questionamento quanto à legitimidade, o crime é de ação pública, né? Então o MP está tranquilo aqui. Muito bem. Agora, número 3, próximo item. O que mais que o MP pode fazer? Além de repudiar a queixa e editá-la, o MP também pode, na ação privada subsidiária da pública, oferecer meios de prova. Oferecer meios de prova.
Oferecer meios de prova. Será que o MP poderia arrolar testemunha? Lembrando, como vimos hoje, que o momento adequado para arrolar testemunha, sob pena de preclusão, é o da denúncia e, na ação privada, o da queixa. Ou será que, enfim, é possível contornar de alguma forma isso? Preclusão ou o MP pode arrolar testemunhas? Essa perguntinha também é manjada de prova, galera. Evidente que o MP pode arrolar testemunhas, porque já que ele tem poder de editar a queixa, mas com a única exigência, que o MP adite testemunhas a fim de completar o número legal. Né? Ou, com outras palavras, que ele arrole testemunhas ao aditar a queixa, logo no início, sempre respeitando o número legal. 8, 5 ou 3, como vimos. Né? Então ele pode editar, mas sempre respeitando o número legal. Sempre respeitando o número legal. E aquela história, se porventura houver a necessidade de ouvir mais pessoas além do número legal, o que o MP faz? Requer ao juiz que ouça essas pessoas em excesso ou excedente como testemunhas do juízo. Só que aí o magistrado avalia se deve ou não acatar o requerimento. Né? Dentro do rol, respeitado e preservado o número legal, a pessoa vai ser ouvida. Acima do rol, tem que requerer ao juiz que ouça como testemunha do juízo. Aí, óbvio, a palavra final é do magistrado. Seguindo com os poderes do MP, vamos lá, vamos num cantinho aqui. Número 4, o MP pode interpor recursos. Interpor recursos. O MP pode interpor recursos. Todo e qualquer recurso que poderia interpor num caso de ação pública, ele pode fazer na ação privada subsidiária da pública. Não é nenhuma restrição. Mesmo recurso que ele poderia interpor no processo iniciado por denúncia, pode interpor no processo iniciado por queixa. Por exemplo, imagine que logo de cara o querelante ofereça a queixa subsidiária e o juiz rejeite. Não tem justa causa. O MP pode interpor o recurso em sentido estrito? Pode interpor o rese, tranquilamente. Qualquer recurso, lembra, cabe rese contra a rejeição da denúncia ou queixa. Qualquer recurso que o Ministério Público poderia interpor nos processos de ação pública, ele pode manejar nos processos iniciados por queixa subsidiária. Número 5, não é nenhum poder aqui, não. Aliás, como todos, né? Um poder-dever. Reassumir a ação, não é? O polo ativo, se houver inércia do querelante. Agora mudaram aí os papéis de inércia, agora é o querelante que passa a ser inerte. Então o MP reassume o polo ativo. Reassumir a ação se houver inércia do querelante. O MP reassume a ação, reassume o polo ativo. O MP reassume, então, a titularidade da ação privada. Tudo bem, galera? Tranquilo? Fácil, hein? Agora, diz para mim. A gente viu lá. Na ação exclusivamente privada, o MP atuava como fiscal da lei, custos legis. A gente acabou de perceber que nos processos iniciados por queixa subsidiária não é meramente custos legis. O papel do Ministério Público é diferente. Veja a lista de poderes que ele tem. Poderes e deveres, lógico, mas como então nós podemos qualificar a posição do MP nos processos iniciados por queixa subsidiária? Ele não é autor, porque não foi ele que ajuizou. Também não é apenas fiscal da lei, porque ele tem poderes semelhantes aos do autor da ação. Pode interpor qualquer recurso, meio de prova, etc. Enfim, como nós podemos qualificar a posição do MP nos processos iniciados por queixa subsidiária? E a resposta, mais uma vez, se dá com o socorro, com o auxílio do professor Eduardo Francisco, com o auxílio do processo civil. Por quê? Porque a posição do MP aqui, gente, é uma posição de, ou semelhante ao, assistente litisconsorcial. Assistente litisconsorcial.
Essa é a natureza jurídica da posição do MP. O MP atua como verdadeiro assistente litisconsorcial. Muito bem, é isso aí. Feita essa consideração, vamos agora aos 4 últimos institutos dentro do exame da ação penal privada. Nós vamos estudar agora renúncia, decadência, perempção, perdão aceito, né? Como havia anunciado, vamos agora a esses institutos. Vou começar com algumas considerações gerais. Então, renúncia, decadência, vou fazer aqui 2 duplinhas. Perempção e perdão aceito. Renúncia, decadência, perempção, perdão aceito. O que há em comum? Em comum ao fato de que todos são causas extintivas da punibilidade. Causas extintivas da punibilidade diretamente ligadas à ação penal. Causas extintivas da punibilidade diretamente ligadas à ação penal, ao exercício da ação penal. Muito bem. Agora, o que nós podemos apontar como diferença? Permite aí formar essas 2 duplinhas. Esses institutos podem ser assim agrupados em virtude do momento e do alcance. Momento e alcance. Veja aqui na lousa, ó. Renúncia e decadência, quanto ao momento, são institutos que necessariamente ocorrem antes da ação penal. Necessariamente ocorrem antes dela, antes da ação penal. Perempção e perdão aceito, sob esse enfoque, ocorrem durante a ação penal. Portanto, já ajuizada a queixa no curso da ação penal. Só durante a ação penal. Mais precisamente, os tribunais admitem o reconhecimento dessas figuras após o recebimento da queixa e até o trânsito em julgado, não é? Após o recebimento, até o trânsito em julgado. Mas tem que ter queixa recebida. Basta nem que ela seja proposta, né? Ela tem que ser recebida mesmo, tem que receber. Só durante a ação penal privada, depois que ocorrer o recebimento da queixa. E quanto ao alcance? Renúncia e decadência aplicam-se a crimes de ação privada e também crimes de ação pública condicionada à representação. Ação privada e ação pública condicionada à representação. Ó, deixa eu te fazer um asterisco aqui. Recordação, recordar a formação de alguns minutinhos. Então, quanto ao alcance, ação privada e pública condicionada. Quer dizer, a gente pode falar em renúncia à queixa, renúncia à representação, como a gente sabe, decadência da queixa, decadência do direito de representação. Sem novidade aqui. O asterisco ligado ali à ação privada é para te lembrar. Há casos, me diga qual, por favor, em que decadência e renúncia na ação privada, decadência e renúncia à queixa, não extinguem a punibilidade. Quando a decadência e a renúncia também à queixa não geram a extinção da punibilidade. A gente acabou de estudar. Na ação privada subsidiária da pública. Então lembra disso, né? Renúncia e decadência na ação privada subsidiária da pública não gera extinção da punibilidade. Muito bem. Vamos voltar para a lousa, então? Repetindo, quanto ao alcance, os 2 primeiros valem para ação privada e pública condicionada à representação, enquanto que, deixa eu mudar a cor aqui, peraí, enquanto que perempção e perdão aceito
só alcançam crimes de ação privada. Portanto, não valem para subsidiária, hein? Quer dizer, crime de ação privada. Portanto, subsidiária está fora. Então, só ação privada, exceção subsidiária, ou salvo subsidiária, como queira. Só ação privada. Subsidiária está fora, está fora. Em matéria de preempção e perdão aceito, tá bom? Muito bem, é isso daí. Então, essas foram as colocações primeiras, iniciais. Agora a gente vai começar a falar de cada um dos institutos. Vamos lá, vamos falar de renúncia. Renúncia. Pode mudar a tela, pessoal? Pode ser? Renúncia. Em que consiste a renúncia, hein? Em que consiste? Vamos lá? Trata-se da causa extintiva da punibilidade. Trata-se da causa extintiva da punibilidade que se verifica com a manifestação de vontade. Com a manifestação de vontade, vírgula, expressa ou tácita, com a manifestação de vontade, vírgula, expressa ou tácita, vírgula, no sentido de não ver o agente processado. Manifestação de vontade, expressa ou tácita, no sentido de não ver o agente processado. Então, nós temos a renúncia, quando ou o titular da queixa ou da representação, quando a vítima, enfim, expressou que não tem interesse, que não almeja, que não quer que o agente seja processado. Como você anotou, essa manifestação de vontade comporta duas formas, a expressa e a tácita. A renúncia expressa é fácil de ser identificada, porque expressa, gente, é a renúncia que se manifesta por escrito. E a renúncia tácita? Esta, diz a lei, decorre de ato incompatível. Ato incompatível com a vontade de processar o agente. Admite qualquer meio de prova, hein? Então, ela decorre de ato incompatível com a vontade de processar o agente e comporta, admite, aceita qualquer meio de prova. Admite qualquer meio de prova. A gente pode indicar como exemplo de renúncia tácita o casamento, não é? Se o autor do fato e vítima se casam, evidentemente, da parte da vítima, a atitude de casar-se com o autor da conduta, ou com o autor do crime de ação privada ou pública condicionada, configura inequivocamente a renúncia, um ato incompatível com a vontade de processá-lo. Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Não precisa ser um casamento, mas o casamento é bem indicativo. Lógico que na outra ponta, mera cortesia, cordialidade, educação também não pode ser considerada uma renúncia, né? Imagine dois colegas de trabalho se envolveram aí numa discussão e um praticou uma injúria contra o outro, portanto um crime contra a honra que a ação é privada. Pois bem, passa uma semana, o colega que foi injuriado cumprimenta o autor da ofensa. Estende a mão, bom dia, boa tarde, boa noite. É óbvio que isso não configura, evidente que isso não configura renúncia tácita. Não, mera cordialidade, educação, não é? Isso não jamais terá esse efeito de servir como ato incompatível com a vontade de processar o agente. Não é? Do contrário, o código estaria estimulando a falta de educação. Não é? Não foi, jamais, certamente, terá sido essa a intenção do legislador. Tem que ser aquele ato claramente incompatível com a vontade de processar o agente. Mas tem algumas questõezinhas aí sobre renúncia, particularmente uma sobre renúncia tácita. A aceitação pela vítima da indenização paga pelo agente, pode ser que ele vá lá e indenize todos os prejuízos sofridos,
A aceitação pela vítima da indenização paga pelo agente configura renúncia tácita? É um comportamento indicativo? A vítima aceita. Não, eu aceito. Quanto que é isso? Ah, tanto. Ah, isso eu aceito. A aceitação pela vítima configura renúncia tácita? Cuidado, não é tão simples assim. Ó, sabe por quê? Como regra, não. Como regra, não. Então, deixa eu puxar aqui a setinha, né? Dentro da renúncia tácita, a dúvida é a aceitação da indenização. Configura ou não? Não, não. Como regra, não. Fundamento expresso em lei, inclusive, é o artigo 104 do Código Penal. 104, parágrafo único. Do Código Penal mesmo, é do CP. 104, parágrafo único do Código Penal. Então, a aceitação da indenização não configura como regra a renúncia tácita. Agora, tem a exceção. A exceção é a lei, está na lei, melhor dizendo, na Lei 9.099, no artigo 74, parágrafo único. 74, parágrafo único. Parágrafo único. O que nós temos aí no 74, parágrafo único? O que nós temos aí, pessoal, é a composição civil extintiva da punibilidade. Composição civil extintiva da punibilidade. Composição civil extintiva da punibilidade. Quer dizer, o acordo celebrado entre o autor do fato e a vítima, então é um acordo, né, sobre a indenização. É o acordo entre o autor do fato e vítima, que homologado pelo juiz do juizado, do GCRIM, extingue o direito de punir. E a lei 9.099 diz, configura a renúncia. Está escrito lá. A aceitação, a homologação da composição civil configura a renúncia. Renúncia à queixa ou renúncia à representação. Então, esse é um caso em que o fato da vítima ter aceitado, dentro da lei 9.099, configura a renúncia. Mas a regra, portanto, quando não se trata de infração de menor potencial ofensivo, a regra é, o fato da vítima aceitar, diz o Código Penal, não configura renúncia. Agora, isso ocorreu no ambiente da Lei 9.099, naquela audiência preliminar, acordo entre autor do fato e vítima. Beleza, aceito, renúncia, como determina expressamente o texto legal. Tá certo? Tranquilo? Bom, ainda mais um detalhe importante, mais alguns detalhes importantes sobre a renúncia. A renúncia, pessoal, é um ato unilateral. Renúncia é ato unilateral. Unilateral. Quer dizer, ninguém precisa ser consultado. Se o titular da queixa ou representação abdica do direito, pratica esse ato incompatível, enfim, manifesta que não quer processar o agente, ninguém tem que ser ouvido. Ninguém tem que manifestar concordância. Renúncia é ato unilateral. Agora, essa é uma questão importante. De certa forma, tem a ver com uma parte aí da matéria que já foi estudada em aula anterior. Mas anote aí, qual a diferença entre, porque existe, hein? Sutil. Mas qual a diferença entre renúncia à representação e retratação da representação? Qual a diferença entre renúncia à representação e retratação da representação? Qual a diferença entre esses dois institutos? Renúncia à representação e retratação da representação. Quando que a gente pode dizer, não, esse é um caso de a pessoa está renunciando à representação. Ok, extingue a punibilidade. Ou, não, isso daqui não é um caso de renúncia, isso é uma retratação da representação, que, portanto, não extingue a punibilidade. Qual a diferença e quais as consequências dessa distinção? Veremos na próxima aula, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço a vocês. Boa sorte para o Brasil amanhã contra o México. E a gente se vê na próxima. Até lá.